Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Embarcando na Elétrica. Me chamo Natanael França e vamos continuar o nosso bate-papo sobre baterias. Bom, flutuação. Quando carregamos uma bateria, temos que manter ela a um nível de tensão no carregador para evitar que ela se volte a descarregar. Afinal, mesmo que ela não esteja fornecendo carga, ou potência para uma carga, ela vai ali se autodescarregar internamente. Veremos essas curvas de autodescarregamento nas próximas aulas, pessoal. Mas a flutuação é um processo de carregamento a tensão constante depois que a bateria está carregada. Veja, por exemplo, essa bateria VRLA da tecnologia AGM da WEG, por exemplo, tem algumas características de carregamento. Ela informa também, pessoal, que a corrente de carga é 0,2 C10 amperes. Lembra que C10 é aquele valor que, por exemplo, 10 ampere-hora? Então, para esse valor de 0,2 C10, deveríamos ter a uma bateria de 10 ampere-hora, 2 amperes de carregamento no máximo. Eu submeto a corrente aqui, veja no eixo aqui das correntes. Eu submeto a corrente de 2 amperes ou 0,2 C10, como está marcado aqui, até a bateria atingir um volume de carregamento de 80%. Veja aqui, volume de carga 80%. Depois desse valor, eu paro de controlar a tensão a fim de manter a corrente estável e submeto a tensão a um valor estável e constante, que no caso é 2,3 volts por célula. Numa bateria de 12 volts, pessoal, dá mais ou menos 13 volts e meio. E mantenho assim. Veja que o final do carregamento da bateria, que estava a 80%, tende mais lentamente a ir a 100%, e assim a bateria se permanece carregada, evitando aí o alto descarregamento, tá? Equalização. Bom, pessoal, o que é equalização? Como o nome já diz, é uma estratégia para a gente manter a bateria a um valor equalizado. Perceba, a bateria é composta de células que ficam encapsuladas em partes diferentes de vasos isolados. Tá? Lembra lá que cada célula fica numa parte plástica diferente, elas são ligadas em série. Tudo bem. Mas a bateria ela pode ali desenvolver reações eletroquímicas distintas entre células. E quando a gente coloca células em série com potenciais de carregamento diferentes, a gente tem um resultado pior do que seria se todas estivessem carregadas. Para fazer isso, carregadores como esse que a gente está vendo agora, tem estratégias de tempos em tempos submeter a uma tensão de equalização, que é mais alta do que a tensão de flutuação. Nesse caso, 2,4 volts a 25 graus Celsius. Isso aí também vai ter variações em função da temperatura. A gente pode ver que a estratégia de carregamento é parecida. A gente tem uma injeção de corrente no começo, tá? Veja aqui que a gente atinge a corrente máxima. Após isso, a gente tem aí um valor de tensão controlado, que no caso é a de equalização. Depois entramos numa fase de absorção e, enfim, em flutuação, apenas para manter aí a bateria carregada. Dado um certo tempo, com o propósito de equalizar a bateria, a gente tem uma elevação para 2,4 volts por célula, que dá 14,4 volts numa bateria de 12 volts. Isso aí vai ter um tempo de 85 minutos e volta para a flutuação. E aí a bateria pode ser utilizada para uma partida ou para um regime cíclico. Falando em regime cíclico, pessoal, imagine que uma bateria de UPS está sendo usada de forma liga e desliga, liga e desliga. Quando a gente usa esse sistema em um afundamento a gente aprofunda o nível de descarregamento da bateria a 100%, em 200 ciclos ela tem aí redução da sua vida útil, tá? A gente pode considerar que ela já está em 200 ciclos para descarte ou recondicionamento. Agora, a 30%, pessoal, a gente tem aí um aumento de 1000 ciclos, tá? Ou seja, quanto mais profundo o descarregamento da bateria, menor a sua vida útil. Isso porque a gente viu que o processo de descarregamento causa sulfatação e, conforme isso acontece, a sulfatação dos materiais de chumbo da bateria tendem a se tornar irreversíveis, né? Como falado, pessoal, nas aulas anteriores, a gente, quando aumenta a temperatura de uma bateria, a gente tem, claro, o aumento da capacidade. Mas isso tem um custo, que é a vida útil. Veja, os valores de referência
para carregamento e tabelamento de baterias são 25 graus Celsius. A 25 graus Celsius a bateria tem 100% de vida útil. A gente pode ver por essa reta vermelha aqui. Porém, quando eu elevo isso a uma condição extrema, a 42 graus Celsius eu tenho uma redução para 40% da vida útil. Por esse motivo, UPS costumam ser em ambientes refrigerados. E você vai perceber aí na prática que em praças de máquina, onde as UPS ou as baterias estão em ambientes mais quentes, elas têm aí menos vida útil do que as outras UPS em regiões mais frias para o mesmo tipo de uso que é flutuação. Afinal, a gente, em baterias aí de sistemas de comunicação, por exemplo, a gente usa raramente a bateria. Ela fica ali em flutuação, aguardando um momento de blackout, por exemplo. E por fim, vamos falar do aspecto de armazenamento. Bom, esse é um gráfico de uma bateria da WEG, tá, da tecnologia AGM, que a gente pode mensurar o efeito do alto descarregamento na vida útil. Veja que o fabricante fala que abaixo dessa linha amarela é proibido deixar a bateria chegar nesse estado. Por quê? A bateria se autodescarrega. Naturalmente, conforme ela se descarrega, ela sulfata os seus materiais de chumbo de forma irreversível. Tá? Perceba que há também uma interferência na temperatura. Uma bateria acondicionada ou armazenada no seu paiol a 40 graus Celsius, ou seja, essa bateria está na praça de máquinas do lado do motor, ela vai ter aí 6 meses de armazenamento. Enquanto a bateria em um compartimento de ar-condicionado bem frio, aí, vamos supor 20 graus Celsius, vai ter 20 meses para chegar no mesmo nível de descarregamento de 40%. Ou seja, a gente pode usar esse valor de referência para entender que uma bateria não deve ser descarregada abaixo de 40%. Quando recebemos baterias para bordo, a gente tem que verificar o estado de carregamento dela antes de instalar, porque isso pode diminuir razoavelmente o tempo de vida útil, trazendo uma manutenção não esperada. Tá? O próprio fabricante determina que esse tipo de bateria deve ser armazenada entre 3 a 6 meses, passado esse tempo, em valores médios, ser carregados a uma tensão acima de flutuação, ou seja, 2,35 volts por célula, durante 36 horas. Acredito que esse seja um bom valor de referência, pessoal, para a gente ter de acondicionamento de baterias. Ao receber baterias a bordo, é importante saber o seu estado de carregamento e saber também a quanto tempo a gente vai armazená-lo, para posteriormente carregá-las, evitando assim a redução da vida útil. Na próxima aula a gente vai falar como identificar uma bateria apenas com multímetro, qual o estado de carregamento. Isso pode ajudar muito aí, como falado, a evitar problemas futuros de diminuição de vida útil de baterias. Eu espero poder ter ajudado e até a próxima aula.